Atrasei um pouquinho. Yeah. Tá certo? Atrasei um pouquinho por conta disso. Algumas questões técnicas, tá? O nosso conteúdo que nós vamos estudar agora é a parte do grupo 13, grupo do boro. Tá? Vejam bem, já existe uma atividade que já está preparada já para que a gente faça, tá bom? Tanto a nota de segundo bimestre, como também já tem a de argilas, né, que está com vocês. E aí vem mais uma, tá bom? Que é a parte do cimento, viu? Então, vocês vão me dizendo aí quando é que podem fazer, tá bom, pessoal? Eu já recebi a turma em relação a sobrecarga de trabalho de vocês. E vocês vão me dizendo quando é que pode fazer. Os formulários que eu tenho enviado, esses formulários não têm data de validade, tá? Eu não coloquei data de validade nos diários, tá bom? Então, a combinação realmente verbal, assim. A gente combinou realmente de boca, né? Tá bom? Bom, beleza, pessoal. Esse grupo é um grupo bem rapidinho. Por quê? Porque os elementos mais importantes nesse grupo são boro e alumínio, tá? Boro e alumínio. É bem interessante a gente falar desse grupo. Temos que falar, tá? Faz parte do conteúdo de processos inorgânicos. Deixa eu olhar aqui o quadro com vocês. Deixa eu olhar aqui o quadro com vocês, como é que deve estar. Agora eu vou botar aqui minha visão aqui. Vou fixar aqui minha câmera. Ok. As duas eram importantes. Espaço de convívio na imagem. Rua da Antiga, cidade de Boro, alumínio, pertence, galho, índio, ao antigo Itália, Império Romano, atualmente localizado na Itália. Pessoal, existe uma similaridade no mesmo grupo, né, na tabela periódica, não é isso? Existe uma similaridade. Nesse grupo aqui, que é o grupo 13, esse que é o grupo 13, os elementos terminam em NS2, NP1. Tá? Então, os elementos nesse grupo aí terminam com 3 elétrons de valência, tá? Só revisando química geral. Tá certo? Tá? Revisando química geral, NS1, NS2, NP1, viu? Vamos lá. Então, todos os elementos aqui, eles têm na última camada 3 elétrons, tá? Que, na verdade, ficam distribuídos assim, ó. Esses elementos aqui, eles tendem a formar substâncias trigonais, tá? Eles formam substâncias trigonais, com geometria trigonal ou geometria triangular, tá certo? Muito bem. Acontece mais uma coisa. Ela é muito bonita. Acontece mais uma coisa com esse grupo, pessoal. Esses elementos aqui, ó, alumínio, galho, índio e tálio, eles são metais.
Eles são metais, tá? Já o boro, o elemento boro, é um elemento especial. É tipo um condomínio. Apesar do boro estar nesse grupo, mas ele não tem características metálicas, tá, pessoal? Alguns pesquisadores colocam o boro como semimetal, tá? E outros querem classificá-lo como não metal, tá certo? Então, existe toda essa polêmica em torno do boro. Mas, com certeza, o boro é o elemento mais importante desse grupo, junto com o alumínio, né? O alumínio é o carro-chefe aí, tá certo? Então, em ordem de importância desse grupo, em primeiro lugar, alumínio, né? Pela sua, vamos dizer assim, pela sua serventia, pela sua abundância, pela sua utilização. Em segundo lugar, o boro, tá? Boro é um elemento também aí importantíssimo, né? Se não fosse o boro, a gente não teria todo o desenvolvimento que nós temos hoje na eletrônica, tá? E, consequentemente, na informática e, consequentemente, na tecnologia, tá certo? Então, o boro é um elemento muito importante nesse grupo. A gente vai falar principalmente desses dois elementos, do boro e do alumínio. Do alumínio um pouquinho mais, tá? Os processos inorgânicos do boro são complicados, são um tanto complicados, tá? Então, a gente fala mais do alumínio, beleza? Mas eu vou mostrar porque os processos do boro são complicados. Ok? Qualquer dúvida, vocês perguntam aqui no chat. Por enquanto, não perguntaram nada ainda no chat. Bom dia, Milena, e bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Então, isso aqui é a visão. Isso aqui é a visão dos... Isso aqui é a visão dos metais na forma pura, tá, pessoal? Desses metais. O alumínio, a gente sabe do formato dele, né? Que ele pode ser transformado em lâminas, né? Muito facilmente, né? Haja vista aí as latinhas, tá? Então, muito maleável. Então, alumínio. O galho. Vocês estão vendo que o galho aqui, ele tá um pouco derretido, né? Ó. Isso tem uma explicação. Esse grupo 3, o grupo do boro e do alumínio, eles apresentam uma anomalia nos pontos de fusão. Existe uma diferença grande entre o galho e os outros, tá? O índio e o talho são metais. O talho é mais raro, mas o índio ele pode formar fios especiais que são usados na engenharia, pessoal que trabalha mais com aerodinâmica espacial, tá? Também com peças para equipamentos de análise médica, com análise clínica. Então, existem fios especiais de índio. Professor, por que esses metais não são tão comuns no dia a dia? Porque são raros, pessoal. Se você colocar na internet a abundância do índio na crosta terrestre é baixa, tá? Então, por ter uma abundância baixa, se torna caro, né? E também por ter uma abundância baixa, os métodos de extração não são simples, tá? Então, se torna algo muito difícil de você ver no dia a dia. Mas o índio é um metal que tem ótimas propriedades, como fio, por exemplo, ou como lâminas, por exemplo, tá? O talho também. Mas tem a dificuldade de se obter, beleza? Aqui são os minerais. Na verdade, não. Aqui ainda são os metais, né? Boro, alumínio, galho, o índio e o talho. E aqui são os minerais. Aqui são os minerais que a gente pode dizer assim, que são as fontes do boro, do alumínio, do galho, do índio e do talho, tá? Existem 3 minerais que podem ser obtidos o boro, tá? Um deles é o bórax. Um deles é o bórax, que é o mais conhecido. Só que não é tão simples essa reação química, tá? De obtenção do boro. Tem que ser feita uma reação utilizando magnésio metálico. Então, não é uma reação tão simples assim, viu? Deixa eu mostrar aqui a vocês.
os 3 minerais do boro. Aqui. Então, o boro, ele tem o bórax, tá? Que é esse composto aqui chamado de tetraborato de sódio, tá? Ó, tetraborato, esse aqui é borato. Então, tetraborato de sódio octaidratado, isso é o bórax. E nós temos a kernita, que é o tetraborato de sódio, tá? Tetrahidratado, tá bom? Então, nós temos a kernita e nós temos o bórax. Nós também temos um terceiro, a mineral de boro, que é a colemanita. Pessoal, a colemanita é um borato de cálcio pentahidratado. Professor, você está vendo aqui, por que muda as quantidades aqui entre boro e oxigênio? Por que muda? Pessoal, o que muda é porque na estrutura, né, do tetraborato, por exemplo, do B4O7 e do B4O5, acontece que aqui dentro a gente pode ter ligações entre oxigênios. Ligações entre oxigênio e oxigênio, tá? Por isso que esse aqui tem mais do que esse. Outra coisa também é que aqui, esse borato, ele é hidroxilado, né? Então, percebam, aqui tem 5 oxigênios. Aqui tem 5 oxigênios, aqui tem 7, não é isso? Ok. Só que esse aumento aqui do oxigênio em 2 unidades provocaria um aumento da carga em -2, né? -2 vezes -2, -4. Seria -4. Como a hidroxila é -1, então isso aqui também dá -4, tá? Então, essas duas estruturas, elas se equivalem, tá, pessoal? O boro não sofre nenhuma alteração. E aqui nós temos a colemanita. A colemanita é um borato de cálcio, tá? Então, borato de cálcio, borato de sódio e borato de sódio. Só que esse borato de sódio é hidroxilado, ok? Muito bem, vamos voltar aqui. O alumínio é a bauxita, né? Eu acho que vocês já ouviram falar da bauxita, né? Um minério bem conhecido, tá? O galho, o índio e o talho, eles são obtidos a partir de rejeitos de outros minérios, tá? O galho é obtido do rejeito da bauxita, o índio de rejeito de sulfetos, sulfeto de zinco e sulfeto de chumbo, tá? A gente chama esses sulfetos, na mineralogia, a gente chama esses sulfetos de galena e blenda, tá? Então, sulfeto de zinco, sulfeto de chumbo, galena e blenda. E o talho também, ele é obtido de rejeito de sulfetos. Então, assim, não é fácil a obtenção desses 3. Como não é fácil, então, eles são, vamos dizer assim, difíceis de aparecer em algum tipo de indústria, tá, pessoal? A produção deles é exclusiva para atender alguns setores especiais. Como eu já falei a vocês, a parte de medicina e a parte de equipamentos utilizados em suprimentos, não, vamos dizer assim, em satélites, em espaçonaves, tá? Coisa mais específica mesmo, tá bom? Aqui eu quero chamar a atenção a vocês o seguinte, ó, com relação às propriedades do boro, né? Ponto de fusão do boro é muito mais alto do que os outros, tá? Ou seja, isso aqui é uma anomalia, ó. A química não explica essa anomalia ainda, não explica, tá? O galho tem um ponto de fusão dos mais baixos que existe. O galho quase não é um sólido, pessoal. Quase ele não é um sólido na temperatura ambiente, né? Então, por exemplo,
no sertão, o galho não é um sólido, o galho vai ser um líquido. Tá? E a temperatura de fusão do galho é 30 graus apenas. Tá? Temperatura baixíssima de fusão. Os pontos de ebulição, eles são mais regulares. Tá? Eles são bem regulares, mas o de fusão realmente é uma anomalia. Galho e boro. Tá certo? E eu conheço outra cidade. Aí, aqui ele fala um pouquinho das estruturas, né? Das propriedades, tá? Estruturais. Fala um pouquinho do galho. Fala... ele diz que... Vamos ver. Ele diz que a estrutura do galho, né? Que é romboédrica, explica esse ponto de fusão, tá? De 30 graus, tá, pessoal? E ele diz que esse tipo de estrutura romboédrica, ela é observada em apenas 3 elementos, no galho, no germânio e no bismuto, tá? Lembrando que germânio é do grupo 14 e bismuto é do grupo 15, tá? Então, 13, 14, 15, beleza? E alumínio e inditalho, eles têm empacotamento cúbico denso, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Existe uma diferença muito grande entre o boro e os outros elementos. E essa diferença se deve a uma descoberta que o boro, ele, na verdade, ele também tem uma estrutura cristalina diferente, que é uma estrutura chamada de icosaedro, tá? Ou seja, com 12 átomos de boro, tá, pessoal? E, na verdade, de 12 até 20 átomos de boro. Então, a única explicação até hoje, que não é uma explicação tanto química, é mais física, do ponto de ebulição, do ponto de fusão do boro ser tão alto, né? Ó, 2180, é por conta dessa estrutura icosaédrica que ele tem. Ó, vamos lá, aqui. Pronto. Essa aqui seria a estrutura do boro. Então, o boro, quando ele é encontrado isoladamente, ele, na verdade, ele forma essa estrutura com 12 átomos, tá? Com 12 átomos. Rapidinho, pessoal. Vamos lá. Então, o boro, ele forma essas estruturas, tá? Porque ele se organiza em átomos, né? Com 12 unidades, tá certo, pessoal? Formando esses icosaedros, tá? E esses icosaedros, eles vão se ligar através de ligações covalentes, formando, então, um arranjo cristalino romboédrico. Esse arranjo cristalino romboédrico é o que explica, então, esse alto ponto de fusão do boro, tá? Vamos lá. Eu já falei, né, da configuração eletrônica. O boro não é um metal. Por ele não ser um metal, o que acontece? Ele vai formar ligações covalentes. Ele não é um metal, tá certo? Como ele não é um metal, ele vai formar ligações covalentes, sempre covalentes, tá certo? Os outros elementos podem formar ligações covalentes. Alumínio, galho e inditalho pode até formar ligação covalente, mas a tendência é formarem ligações iônicas, tá? A tendência é essa, tá bom, pessoal? Então, não sei se vocês se lembram, né, de Química 1, dos conteúdos que vocês viram em Química 1, mas lá em Química 1, não sei se vocês viram, geometria molecular, devem ter visto, existe uma estrutura lá, do boro, que é essa aqui, ó, que é o BF3. Ó. Não sei se vocês lembram. Isso aqui é assim que está parecendo a amônia. Vou botar assim.
Assim. Tá? Essa estrutura é o BF3. Aqui, que página? Nessa estrutura, o boro, ele está fazendo aqui, ó, 3 ligações simples com o flúor. A gente sabe que o flúor... Deixa eu mostrar a tela cheia, tá? Deixa eu mostrar a tela cheia para vocês. A gente sabe que o flúor tem 7 elétrons de valência, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse 7. Então, o flúor só faz uma ligação mesmo, né? Os átomos de flúor fazem apenas uma ligação. Mas o boro pode fazer 3 ligações e ele fica estável com 6 elétrons apenas, tá? O boro é uma exceção do octeto. Ó, ele faz 3 ligações e ele se estabiliza com 6 elétrons. Aqui foi a porta que bateu aqui com o vento. E ele se estabiliza com esses 6 elétrons, tá, pessoal? Mas as ligações dele são todas covalentes, tá? Não esqueçam disso, beleza? Ok. Voltando para cá, a gente tem vários compostos, tá, pessoal? Vários compostos covalentes que contêm outros elementos. Por exemplo, a gente pode ter cloretos de alumínio, de galho, de brometo de galho, que são todos covalentes. Mas, em solução, esses compostos são iônicos, tá? Só o boro é que forma realmente compostos covalentes, dessa família aí. Só o boro. Não estou entendendo. Rapidinho, pessoal. Todas as palavras dos quadros a seguir estão relacionadas entre si de algum modo. Use o dicionário para completá-la se for preciso. Isso daqui vai ser com a lua crescente. Lua crescente? Tem a ver com a lua, né? Uhum. Tem a ver com a lua. Ó, Lua, sol. Lua e luz. Luminoso, né? Uhum. Tem que olhar o texto. Ó, no texto ela fala algumas palavras. Deixa eu ver aqui Por exemplo, atrás. luminoso, ó, claridade, né? Claridade. Esse exercício tem a ver com o texto sobre a lua. Não. O que você está vendo nessa Entendeu? foto? Muito bem, Vitor. Então, A Terra. lê esse texto aqui, essa historinha sobre a lua, aí depois tenta achar algumas palavras. Aqui você achar, você completa, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui, ó, são alguns compostos do boro, né, como eu falei a vocês. O boro tem essa capacidade de formar essas ligações covalentes. Por isso ele vai formar alguns compostos que também são bem conhecidos, como, por exemplo, os boranos. Não existem os alcanos, né? Alcanos. Do mesmo jeito que tem alcanos... A Terra. A superfície da Lua. Do mesmo jeito que existem os alcanos, existem os boranos, tá, pessoal? A diferença é que nos boranos, as ligações químicas do boro, elas são em número menor, né? Enquanto o carbono faz 4 ligações, o boro faz 3, tá? Aqui tem esse composto que eu já falei a vocês, né? O BF3, ele forma compostos com todos os aletos, né? Por exemplo, aqui é o fluoreto, cloreto e o brometo, tá, pessoal? E os boranos, eles são praticamente iguais às cadeias carbônicas, tá? O boro tem essa capacidade. É com essa capacidade de formar ligações covalentes que o boro, ele foi, e ao mesmo tempo que ele consegue formar ligações covalentes, ele tem um pouquinho de metal. Ele não é um metal, mas ele tem lá um pouquinho da genética de um metal. Então, por isso que ele encaixou muito bem, ele encaixou muito bem na eletrônica. É a primeira tá? pessoa a pisar na Lua. Foi essa daqui. Ó, o que acontece? Para um elemento ele ter utilização na eletrônica, ele não pode ser um metal
um metal um metal de fato. Né? Por quê? Porque os metais, eles têm um problema, que é a questão da perda de energia. Da perda de energia elétrica, vamos dizer assim, no momento da condução, dissipando essa energia em forma de calor. Não sei se vocês já ouviram falar no efeito Joule. Tá? O efeito Joule é um efeito onde uma parte da energia elétrica é convertida em calor. Tá? Por isso que os equipamentos que nós temos em casa esquentam. Né? Por isso que um forno, uma geladeira esquenta, uma parte, né, esquenta. Geralmente as coisas esquentam, tá? Televisão esquenta, né? Efeito Joule, tá, pessoal? Eu já tomei choque na televisão. O que acontece? Os semimetais e os não metais, mas basicamente os semimetais, como o boro está incluído aí, eles têm essa capacidade de ter a genética de um metal, mas ao mesmo tempo eles têm a capacidade de formar ligações covalentes. Tá? E essas ligações covalentes dão a possibilidade de a gente ter uma utilização desses elementos químicos em, vamos dizer assim, sistemas que exigem ambas as coisas. Exige que haja condução de corrente elétrica, mas que não pode ser tanta, tá? Não pode ser tanta. Por isso o nome semimetal, tá? Não pode conduzir tanta corrente, mas, ao mesmo tempo, tem uma genética metálica capaz de fazer com que aquele elemento químico seja usado na forma sólida, né? Então, o boro, o par ideal do boro, se vocês não sabem, é o silício, tá? Então, o boro e o silício, eles se casam muito bem nessa questão da eletrônica. O boro é um receptor de elétrons, ele recebe elétrons, e o silício é um doador de elétrons. Então, isso é muito legal, e a partir disso a eletrônica evoluiu muito, bastante, tá, pessoal? Muito bem. Aqui nós temos algumas estruturas que os boranos podem formar, tá? Estruturas espaciais, tá, pessoal? Estruturas espaciais, chamadas de clouso, de nido e de arácnido. Não precisa vocês se prender a isso aqui são curiosidades, tá? São curiosidades, ok? Aqui ele está falando mais do diborano. Por que o diborano? Porque o diborano é essa estrutura aqui, ó, o B2H6. O diborano tem grande aplicação na área de ciências espaciais, tá? Então, ele explica como é que forma o diborano. Vocês estão vendo que aqui no diborano, o boro está fazendo 4 ligações químicas. Vocês estão vendo aqui, ó? Professor, onde é que o boro arrumou elétron para fazer 4 ligações químicas? Pois é, essa estrutura aqui do boro, com 4 ligações químicas, e o hidrogênio com 2 ligações químicas, é um tipo de ligação química que a gente não vê no ensino médio, tá? É um tipo de ligação química chamada de ligação 3C2E. É uma ligação onde um par de elétrons, na verdade, um par de elétrons, ou apenas um elétron, tá? Ele serve para 2 átomos. Então, é um tipo de ligação que a gente não tem, assim, no ensino médio ainda, essa explicação, mas lá no ensino superior, a gente fala sobre ela, tá? Então, essa ligação é como se fosse uma ligação intermolecular. Aqui, ó, nessa figura, ela tá diferente aqui, ó, a corzinha, ó. Aqui e aqui, ó, tem uma corzinha um pouco diferente, uma cor mais escura. Essa ligação e essa aqui são essas ligações 3C2E, que, na verdade, é como se fosse uma ligação intermolecular. Presta atenção, ó. Aqui tem um BH1, H2, H3, né, ó. Aí tem esse aqui, H4. BH1, H2, H3, H4. Só que esse hidrogênio para esse é como se fosse uma ligação intermolecular. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui explica bem esse desenho. Desse hidrogênio para esse é como se fosse uma ligação intermolecular. Ou seja, o hidrogênio, ele é interpenetrado, o subnível S do hidrogênio, ele é interpenetrado por 2 orbitais do boro.
tá? Vocês chegaram a estudar no primeiro ano, vocês chegaram a estudar esses orbitais S, orbitais P, vocês sabem que esses orbitais são assim, com essa forma aqui bilobulada. E digo aqui, vocês chegaram a estudar isso? Vocês sabem o que é um orbital S, um orbital P? Estudou comigo, né? Então, beleza. Então, tá ótimo. Pronto. Então, vamos continuar. Então, essa estrutura, ela é explicada, essa estrutura de borano, porque um hidrogênio, ele é interpenetrado por 2 orbitais do boro. É como se fosse uma ligação intermolecular para poder isso aqui virar uma molécula só. Mas, na verdade, não é uma molécula só. Na verdade, é BH2, BH2. Aí, a metade desse com a metade desse dá BH3. E desse lado, BH2, a metade desse hidrogênio com essa metade aqui, tá? Vai formar um BH3. Então, na verdade, é B2H4, e esses 2 hidrogênios são a ponte, e esse tipo de ligação química também é chamada de ponte, tá, pessoal? Essas 2 ligações aqui, ó, 3C2E, é chamada de ponte, é uma ligação que une 2 partes de uma molécula, tá? Então, a gente diz que é B2H6, mas, na verdade, são 2 moléculas de BH3, tá? Mas, se você falar isso assim no dia a dia, a pessoa não vai saber. É B2H6, de borano, tá? De borano. Muito bem. Além do de borano, o boro também forma estruturas parecidas com, por exemplo, com a grafita, tá? Só que com uma dureza maior. Enquanto a grafita tem essa estrutura hexagonal, o nitrito de boro vai ter essa estrutura hexagonal. Essa estrutura hexagonal do nitrito de boro se equivale a essa aqui, tá? É equivalente a essa aqui. Professor, como é que é esse nitrito de boro? Esse nitrito de boro é uma substância que é muito usada na indústria como um abrasivo, ou então usado como broca. Não. Ó, a gente estudou lá em Química Geral que o nitrogênio tem 2 elétrons, né? Mais 3 aqui de valência, tem 5 elétrons de valência. O nitrogênio, né? E o boro tem 3. Então, existe uma substância, pessoal, existe uma substância formada entre nitrogênio e boro, que é a substância nitrito de boro. Vou botar assim. Nesta substância, a gente vai ter uma ligação tripla, tá? A gente vai ter uma ligação tripla. Essa ligação tripla vai dar para essa estrutura uma boa... Tá bom, Matheus? Tá bom, Matheus. Ok. Essa ligação tripla vai dar para essa estrutura uma boa estabilidade, tá? Uma ligação é bom, 2 é melhor, 3 é melhor ainda, né? Então, quando você tem um composto com ligação tripla, esse composto é mais estável, com certeza é mais estável, tá? E o nitrito de boro, ele tem 2 estados de agregação. Não agregação, mas 2 estados de conformação, vamos dizer assim, tá? Conformação geométrica. O nitrito de boro, ele pode se apresentar na forma hexagonal, muito parecida com a grafita, com esse espaço aqui entre as camadas de hexágono, tá? Aqui, os átomos brancos e pretos, eles diferenciam nitrogênio e boro, tá, pessoal? Não sei quem é quem, tá? Aqui não dá para saber quem é quem, porque é 1 para 1, tá bom, pessoal? É 1 para 1. Aqui não, no carbono grafite é tudo carbono, né? É tudo carbono. Então, a gente crê que é carbono, tá certo? O que acontece? Essa estrutura aqui, ela é similar a essa aqui, tá? Ela é similar a essa aqui. Porém, nessa estrutura aqui, o que é que pode acontecer? Pode acontecer um fenômeno que acontece também com o grafite. Que é esse fenômeno aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês agora, de novo no quadro. O que é que pode acontecer? Essa estrutura que seria uma ligação tripla, ela pode simplesmente
ela pode simplesmente Papai, Oi, amor. vou deixar essa batata de cantando mais, porque essa aí, a coisa tá com fio, aí tá difícil de abrir e fechar. Vou tirar essa daqui aberta. Uhum. Vamos lá. Vocês lembram que o nitrogênio tem um par de elétrons, né? Esse tipo de estrutura aqui não é fácil de explicar, tá, pessoal? Não é tão fácil de explicar. A gente vai ter que abstrair um pouquinho, tá certo? Abstrair um pouco. Vamos lá. O que acontece? Essa ligação tripla aqui parece ser o máximo que o boro pode fazer, né? Só que essa estrutura, ela quando vai juntando, ó, eu não tenho só uma molécula, né? Eu não tenho só uma fórmula, nunca. Na química, tudo são N fórmulas, né, pessoal? Então, imagine isso aqui repetido várias vezes. E se agrupando, se agrupando. Esse agrupamento de NB vai desembocar numa estrutura assim. Como isso acontece, Marcelo? Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque esse par de elétrons que o nitrogênio tem aqui, ó, esse par de elétrons que ele não usa, ele pode jogar esse par de elétrons para fazer mais ligações. Então, a gente tem aqui, ó, presta atenção. Um par, dois pares, três pares de elétrons, quatro pares de elétrons. Ó, um par, dois pares, três pares, quatro pares de elétrons. Por que você faz tanto elétron? Então, esses pares de elétrons que o nitrogênio tem, né? Ele tem um par de elétrons livres, ele pode jogar esses pares de elétrons dentro da estrutura para fazer com que ela seja mais versátil, tá? Porque se eu ficar só com a estrutura de linha, né? Sim. A gente viu que isso aqui é uma geometria linear, né, pessoal? Uma geometria linear. A gente formaria camadas umas por sobre as outras. Quando o nitrogênio joga esses elétrons Eu já fiz, ó. na ligação para tentar abrir essa estrutura, a gente pode ter esse tipo de estrutura aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Isso é um pouco mais avançado, tá, pessoal? Tem um pouquinho de paciência. Ó. A gente vai ter essas estruturas aqui, tá? A gente vai ter as formações de cadeias, né? Cadeias muito parecidas com as cadeias da grafite. A grafita, ou grafite, ela tem os átomos de carbono fazendo uma ligação dupla. Na grafita, os carbonos são sp2, tá? Na grafita, os carbonos são sp2, porque todos eles fazem uma ligação dupla, tá? Todos os carbonos fazem uma dupla. Então, o nitreto de boro, embora o boro não tenha os 4 elétrons para fazer isso aqui, mas o nitrogênio tem, tá? Como o nitrogênio tem, o nitrogênio empresta. O nitrogênio pega aquele par de elétrons e joga para abrir a estrutura. Não sei se vocês conseguem me compreender, tá? Se o nitrogênio guardar os elétrons para ele, aquele par de elétrons, a estrutura ficaria somente com a ligação tripla, linear, tá? Formariam-se camadas. Mas o nitrogênio, ele tem esse par de elétrons e ele pega esse par de elétrons e disponibiliza para mais átomos de boro, tá? E, dessa forma, os átomos de boro conseguem pegar esses elétrons e oferecer mais uma ligação. Essa ligação que o átomo de boro consegue oferecer faz com que a geometria, que tinha tudo para ser linear, saia da forma linear e se transforme numa forma hexagonal, tá? A gente pode ter duas formas, inclusive. Essa forma hexagonal do nitreto de boro e a gente pode ter essa forma cúbica do nitreto de boro, tá? Na forma cúbica, a gente vai ter internamente uma geometria tetraédrica, tá? Cada átomo vai estar fazendo 4 ligações. Aí a gente não consegue diferenciar aqui, mas pelo tamanho do átomo, esse azul
esse azul é o nitrogênio, e esse amarelinho aqui de dentro é o boro, tá? Então, o que acontece? Aquela ligação que deveria ser tripla, ela não é mais tripla, na verdade, ela só tem um início de ligação tripla, mas, quando o nitrogênio joga aquele par de elétrons na estrutura, ela muda ou para tetraédrica, e aí, mudando para tetraédrica, ela se consolida numa forma cúbica, ou então, esses elétrons podem mudar de perfil, mudar de estrutura, e se configurar numa estrutura hexagonal. Qual é a diferença do nitrito de boro cúbico e hexagonal? Aí a diferença é a dureza, tá? As estruturas hexagonais, como a da grafita, como elas têm esse espaçamento basal, ó, o espaçamento entre uma base e a outra base, entre uma folha e a outra folha, esse espaçamento diminui a dureza, tá? Deixa a estrutura até mais condutora. Grafite é um ótimo condutor, tá, pessoal? Lápis grafite é um ótimo condutor de corrente elétrica. Por quê? Porque as camadas deslizam umas sobre as outras, tá? Eu tenho condições de encaixar aqui outras coisas, outras camadas. Então, é um ótimo condutor. O nitrito de boro também, nesse estado, é um ótimo condutor, nessa geometria, tá? Agora, dureza não tem muita. É altamente quebradiço. Nem tem dureza, nem tem tenacidade muita. Agora, na estrutura cúbica, que é mais condensada, a gente vai ter uma alta dureza. Essa dureza, ela é tão grande na estrutura cúbica que o nitrito de boro cúbico, ele é a segunda substância mais dura do mundo. Só perde para o diamante. Tá? Assim como a grafita, que o boro imita, né, pessoal? O boro imita fazendo nitrito de boro, ele também imita o benzeno com uma substância chamada borazina, tá? Então, existe uma substância que é um combustível, tá? Um combustível de veículos especiais e espaciais, tá? Rapidinho, pessoal. Opa. Existe essa substância chamada borazina, tá? Que é muito semelhante ao benzeno. Inclusive, sofre um processo aqui de formação de ligações duplas alternadas, tá? Assim como o benzeno. Bem legal, né? Bem legal esse tipo de estrutura. Muito bem, aqui eu já falei com vocês. Para se obter o boro, eu tenho que reagir uma dessas substâncias com magnésio puro, tá? Então, é uma reação difícil de acontecer em condições normais, tá? Só para adicionar sobre o boro. Boro, ele é um fertilizante, tá, pessoal? Ele é um fertilizante, ele é um micronutriente, tá? Tanto para animais como para plantas. Existem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que têm função relevante no nosso metabolismo, e essas funções, elas só acontecem quando a gente tem quantidades em termos de porcentagem, tá? Por exemplo, algumas vitaminas, né? Cálcio, tá? Porcentagem e até ppm, tá? Os micronutrientes, eles são aquelas substâncias que também são importantes, que também podem ser essenciais ao nosso metabolismo. Só que a exigência nutricional é menor, pode ser de ppm até ppb, beleza? Então, ele é um micronutriente. Também, o boro, ele é muito utilizado como dopante em vidros, tá? Não sei se eu já falei com vocês, mas a indústria de vidros, o vidro é sílica, né? Vidro, ele é SiO2, tá? Vidro é SiO2. Quando a gente coloca alguns elementos no vidro, tá? Isso na hora da fabricação, você melhora alguma propriedade do vidro, tá? Pode ser propriedade mecânica, pode ser propriedade luminosa, pode ser propriedade física, tá? Alguma propriedade física.
por exemplo, condutividade, pode ser alguma, né, resistência ao impacto, né? Luarento. Rapidinho, pessoal. Luarento, sombrio. Lunoção? Lunoção? Brilhoso, lunático, luminoso, claridade, fosco, luzente e lusco-fusco. Muito legal. Parabéns, amor. Tem uma palavra que eu não conhecia aqui, que é... Essa palavra aqui lunação. Lunação. Não conhecia lunação. Então, pessoal, então, desculpa aqui, tá, pessoal, que eu tô nesse bate-bola aqui com minha filha. O que mais? Boro é um semicondutor, tá? Também é usado na parte de substância para anti-chamas, né? Antisséptico, isso aqui é muito utilizado como antisséptico e como abrasivo. Para uma substância ser abrasiva, ela tem que ter alta dureza, tá? Alta dureza. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Os compostos de boro mais conhecidos, ó. O vidro, conhecido como vidro Pirex, que é um vidro de borosilicato, tá? Borosilicato é um dos melhores vidros para se usar em laboratório, tá? Eu tenho 3 ou 4 beckers de Pirex, tá? Mas no IFPB, como o governo, né? Os governos, em geral, eles compram mais barato, nunca mais a gente comprou vidros Pirex. Mas eu tenho, da minha época de estudante, que eu comprava no mestrado ainda, eu tenho uns 4 beckers que eu guardo para usar em condições especiais, guardo esses vidros Pirex, tá? Esse aqui todo mundo já usou, algum momento na vida. Não sei vocês, né? Eu já usei. Que é o famoso antisséptico para chulé, tá? É um composto, né? Que a gente usa para colocar no pé e evitar o mau cheiro. Água boricada, ó. Água boricada, também muito famosa. É um antisséptico também. A gente pode usar no olho, tá? No olho, por exemplo. Tanto água boricada, na verdade, a água boricada, ela é uma solução de ácido bórico, tá, pessoal? O ácido bórico, H3BO3, quando eu faço uma solução diluída disso aqui, eu obtenho água boricada. A gente usa no olho para lavar os olhos, é usada também, está na composição do colírio, tá? Qualquer colírio tem água boricada, tá certo? Ou ácido bórico, tá? Essa é a estrutura formada quando a gente tem a reação química entre a água e o boro, na verdade, o ácido bórico, tá? Então, se forma essa estrutura muito legal, tá? Muito interessante, que é um diagrama de dissolução, né? Ou então de hidratação do ácido bórico. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho um boro fazendo aqui, ó, 3 ligações, né? O boro fazendo 3 ligações. Aqui os oxigênios e os hidrogênios, ó. E os hidrogênios. E esses hidrogênios se interligam com os oxigênios de outras moléculas através das ligações de hidrogênio, né, pessoal? Que são essas ligações aqui pontilhadas. E tudo isso forma um complexo muito legal que mostra como é a hidratação desse composto. Aqui tem uma como é que se diz? Uma observação que vocês vão aprender isso aqui em processos orgânicos, tá? Ácido de Lewis, por exemplo. Que definição é essa? Essa é uma definição que vocês vão ver lá em processos orgânicos, tá? Então, esse ácido bórico, ele é considerado um ácido fraco. Por isso que a gente pode usar nos olhos, tá? Ele é um ácido, porém, muito fraquinho. Ele não libera muitos hidrogênios, né? Ele não libera H+, muito, né? Se ele liberasse muito, aí ele seria um ácido forte. A gente não poderia usar um ácido forte nos olhos, tá? Ele é um ácido fraco, tá certo? Existe 2 maneiras da gente mostrar ele. H3BO3 ou então BOH3. Perceba que não há diferença. Não há diferença de fórmula. H3BO3 e BOH3 não há diferença. Porém,
existe uma diferença de conceito, tá? Tem uma diferença de conceito. Esse conceito aqui de BOH3 tem a ver com o fato do ácido bórico poder, né, reagir com íons hidroxila, tá? Mas isso é uma questão muito restrita, tá bom? Muito restrita ao boro, tá? Não é nada que vocês precisam se preocupar, tá bom? Só se preocupem em saber que o ácido bórico forma esses compostos industriais, beleza? Porque aqui nós estamos vendo processos inorgânicos, tá? Essa é uma reação do bórax, né? Que é o ácido bórico, com um HCl, tá? Então, quando a gente tem um mineral e o mineral reage com HCl, a gente pode formar o ácido bórico, tá? É daí que vem o ácido bórico, da reação do mineral com o HCl. Aqui tem outras aplicações do boro. Vocês estão vendo como o boro é especial, né? Ó, muita coisa aqui, né, sobre o boro, tá? Esse aqui eu não vou ler para vocês vão ler no material, tá? Aqui outros compostos de boro, né? A borazina, né, que é bem interessante. Esse gráfico é bem interessante. Esse gráfico mostra qual é a dureza abrasiva, a dureza da abrasão, tá? A dureza abrasiva dos compostos que existem no mundo. De longe, o composto mais duro do mundo é o diamante. Tá, pessoal? A substância mais dura do mundo é o diamante. Tá aqui, ó. Primeiro lugar, ninguém toma do diamante. A distância é muito grande, ó. Essa é a distância, né? Muito grande. Mas o segundo lugar é o nitrito de boro, tá? Segunda substância mais dura do mundo. Usado para quê, Marcelo? Usado como abrasivo, como broca, né? Como perfuratriz, para essas aplicações, tá, pessoal? Por conta da dureza. Existe outra substância de boro, em terceiro lugar, que é o carbeto de boro, tá, pessoal? Carbeto de boro também, um bom abrasivo. Aí depois vem carbeto de silício, carbeto de tungstênio e alumina. Ok, pessoal? Muito bem, aqui chegamos no alumínio. O alumínio fica para a próxima aula, tá? O alumínio fica para a próxima aula. Para o alumínio, o que é que eu vou fazer? Para o alumínio, eu vou gravar uma aula e deixar na plataforma, tá, pessoal? E desculpe por hoje, a live eu estiquei muito por conta desse probleminha do dente, tá? Mas o dente caiu aqui ao vivo, né? Uma coisa hilária aqui, eu achei, né? Um professor perdeu eu vou deixar gravado aqui, eu não vou tirar essa parte, não. Eu não vou apagar isso do vídeo, não. Tem uns videozinhos que eu edito, tá? Mas esse aqui eu não vou editar, não. Vou deixar aqui para vocês assistirem. Eu perdendo esse dente ao vivo. Grande abraço, pessoal. Um abraço grande. Até mais. Tchau, tchau, professor. Um ótimo dia. Um ótimo dia. Valeu.